Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês já peguem aí o caderno, o livro para acompanhar o conteúdo. Preste atenção aí na descrição do vídeo. Além do mais, faça as anotações do que está sendo dito, explicado no vídeo, porque depois eu vou estar cobrando de vocês. Lembrando que também vamos ter atividades referentes ao assunto. Então, focos no estudo e vamos lá para mais uma aula de ciências. Bom, pessoal, vamos dando sequência ao nosso conteúdo a respeito da matéria, né? A estrutura da matéria. Nas nossas conferências, a gente começou uma conversa falando sobre a matéria. Que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E essa matéria a gente vai ver ao longo das nossas aulas que existem propriedades diferentes, dependendo da constituição dela, né, dependendo do material que a gente esteja falando. Então, diante de uma sala de aula, olhando o que está à nossa volta, desde as cadeiras, a lousa, ao que está dentro dela, as mochilas de vocês, os livros, caderno, borracha, lápis, grafite, lápis de cor, caneta, marca-texto, as janelas, o ar-condicionado, a porta em si, são constituídos do mesmo material, o que faz esses materiais apresentar características diferentes. Eles são constituídos das mesmas partículas ou não? Aí é um ponto de reflexão para vocês, tá certo? Então, por muito tempo, né, desde a antiguidade, o ser humano, ele tinha sempre essa curiosidade de entender do que era feita as coisas, do que era formado a matéria. O que é a matéria, na verdade? Então, diante dos estudos, muitos filósofos, eles entendiam, né, na época de Leócipo e também de Demócrito, eles imaginavam que a matéria era constituída por 4 elementos. Os 4 elementos da Terra, que é o fogo, a água, a terra e o ar. Isso também se dava a partir de exemplos. Eles acreditavam, por exemplo, que a madeira, né, tinha esses 4 elementos. Por quê? A madeira é sólida, como a terra. Ela também teria na sua formação água, na sua constituição, porque ela libera vapor quando é aquecida, quando é queimada. Assim como tem ar por conta da questão da fumaça e fogo por conta que ela forma chamas quando é aquecida, né? Quando ela tem um aquecimento, quando a gente coloca fogo, vamos dizer, na madeira. Então, esses 4 elementos estavam unidos, formando a matéria, segundo esses filósofos, né, na antiguidade, por conta dessa exemplificação que tinha para alguns objetos, como no caso da madeira, né? Ela teria os 4 elementos juntos. E esses elementos, o que faria eles se unir e eles se afastarem, seria a questão do amor e do ódio. O amor unia e o ódio afastava. Então, por muito tempo, acreditou-se nessa teoria de que as coisas eram constituídas, a matéria era constituída por esses 4 elementos. E com o passar dos anos foi intensificando a necessidade de explicar práticas adotadas pelas sociedades da época para explicar a constituição de alguns objetos que eram produzidos a partir de misturas, porque acabava pegando algumas substâncias e misturando e formava um novo produto. E aí ficava aquele questionamento, porque alguns materiais, quando misturavam, formavam outro tipo de material? Porque não se mantinha as propriedades aquela substância logo no início? Então, eles foram percebendo que havia uma transformação. E por que havia essa transformação? Então, os filósofos eles vinham sempre buscando isso.
E aí a gente tem uma ciência, né? Tínhamos a alquimia, que era dado por um processo e que envolvia muitos processos mitológicos, misticismo, e que as pessoas não podiam divulgar o que se fazia, mas era grupo de pessoas que se reuniam em espaço, buscando, a partir da produção de uma pedra filosofal, que seria o elixir da vida, ou seja, a vida eterna, a partir de experimentos, eles usavam experimentos, equipamentos que até hoje são utilizados pela química. E essa alquimia foi bastante importante, porque foi onde foi formado a química, né? Onde a química começou a ser formulada. Então, a alquimia ela deixou de ser tida como ciência, vamos dizer assim, como algo do misticismo, né? Os procedimentos que eram feitos, os objetos e tudo mais, começou a ser divulgado. Então, perdeu essa misticidade que era fruto da alquimia. Então, a química ela tem que ser divulgada. Os conhecimentos descobertos pelos cientistas da área química, eles têm que compartilhar as descobertas do que eles estudaram e descobriram. Então, os procedimentos que são feitos nos experimentos, geralmente eles são realizados para validar as hipóteses formuladas a partir dos cientistas. Então, isso é uma parte da química. Então, esse modelo, essa teoria dos filósofos sobre os 4 elementos perpetuou por muito tempo, né? Ficou aí cerca de 20 séculos, provavelmente, né? Para poder entender que o átomo era que formava a matéria. Surgiu a teoria atômica, um dos modelos é proposto por John Dalton, que a gente vai estar aqui vendo quais são as propostas dadas por ele para explicar que a constituição da matéria era formada por átomos. Então, John Dalton ele acreditava que nas diversas combinações entre os átomos estaria a origem da diversidade das substâncias conhecidas. Então, ele formulou explicações para suas observações e propôs a primeira teoria atômica. A gente vai ver várias teorias atômicas, mas a primeira foi proposta por John Dalton. E nessa teoria, se vocês for ver no livro de vocês, ela aborda 4 pontos importantes, que todos os átomos de determinado elemento eles vão ser idênticos entre si. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. O corpo posto é originado de uma combinação específica de átomos com mais de um elemento. E em uma reação química, os átomos não são destruídos nem criados, simplesmente eles rearranjam, originando novas combinações químicas. Então, ele já tinha a ideia de que nada era criado nem destruído. Havia a combinação química entre os elementos químicos que formulava algo. Isso já explicava um pouco a questão das transformações químicas, porque quando eu misturava algumas substâncias, essas substâncias formavam algo novo, né? Porque havia essa transformação. Então, John Dalton afirmava já essa teoria das transformações químicas, que ocorria com alguns elementos químicos, a partir desse elemento, dessa teoria dele. Então, para a gente simplificar de maneira geral, para Dalton, o átomo ele se assemelha com essa bola que vocês estão vendo aí, que é uma bola de bilhar, que seria uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Ou seja, ninguém teria a capacidade de destruir, não tem a capacidade de destruir o átomo. Mas ele via que o átomo é a parte que formava a matéria. E ela tinha essas características que a gente está vendo e aprimorando, adquirindo conhecimento agora. Formato de bola de bilhar, de modo simplificado, a teoria de Dalton quer dizer isso. Então, vocês têm que, de alguma forma, entender isso. Que a teoria de Dalton é de que o átomo era indivisível, indestrutível e se assemelha a uma bola de bilhar,
né? Nessa forma como vocês estão vendo aí. Então, o átomo de hidrogênio, de oxigênio, teria esse formato, tá bom? Essa é a primeira teoria atômica que a gente vai estar vendo. Bom, pessoal, então quando a gente fala nessa parte de átomos, né? A gente vai se aprofundando na medida que a gente for estudando os capítulos, a gente já vê que o átomo é a menor parte que vai estar constituindo a matéria. E a gente vai ver também a formação desse átomo ao longo das teorias atômicas. Mas agora a gente vai ver a parte relacionada aos estados físicos da matéria. A gente encontra matéria de diversas formas à nossa volta, né? Matéria sólida, líquida e gasoso. A água, ela é geralmente um exemplo mais usado por vários cientistas para explicar, porque ela passa pelos 3 estados. A gente consegue ver isso com mais facilidade do que alguns objetos, porque a temperatura para a água sai do seu estado sólido para o líquido é menor do que alguns objetos que estão à nossa volta, tá bom? Mas o sorvete ele está no estado sólido, ele vai para o estado líquido, né? Quando a gente retira do freezer, fica um tempo, ele derrete. Então, não só existe a água como exemplo, existem vários objetos. O ferro está no estado sólido, a madeira no estado sólido. A gente tem na forma líquida óleo, azeite, suco, refrigerante, achocolatados. Então, a gente tem várias coisas no estado líquido. Mercúrio. Na forma gasosa, a gente já tem o vapor de água, o ar em si, alguns gases como o hidrogênio, o oxigênio, que estão aí. Então, a gente vai perceber também que na natureza a gente encontra, por exemplo, a água nesses 3 estados físicos também. Nas geleiras a gente encontra, na neve, nas geadas, a gente encontra no estado sólido. No estado líquido a gente encontra nos açudes, barragens, oceanos, lagos, mares e piscinas. No gasoso, a gente vai encontrar na formação das nuvens, assim como também na forma de vapor no ar. No ar atmosférico, a gente vai encontrar vapor de água, porque o ar atmosférico, não sei se vocês lembram, é formado por mistura de gases e não apenas por oxigênio. E falando sobre os estados físicos da matéria, a gente vai ver como se comportam as partículas de acordo com esse estado físico. O sólido, as partículas, elas não se movimentam, elas estão fixas por uma força que é muito intensa e isso dificulta a sua movimentação. Então, elas ficam praticamente como vocês estão vendo aí, as bolinhas bem juntinhas umas às outras. Já no estado líquido, as partículas elas começam a ficar de forma livre, elas ficam mais abertas para se liberarem para o movimento. Então, é diante dessa razão, né, diante dessa fluidez, que quando a gente coloca um líquido em uma garrafa, ela toma o espaço daquela garrafa, né? Ela vai tomar a forma daquela garrafa. Se a gente coloca num copo, ela vai tomar a forma daquele copo. Se a gente coloca num prato, ela vai tomar a forma de um prato. Então, a água ela acaba, diante dessa fluidez, tomando a forma do recipiente que contém ela. E no estado gasoso, as partículas da água vão estar aí, livre, leves e soltas, batendo uma nas outras, de forma que elas acabam se movimentando de forma muito rápida. Não tem uma força, nesse caso, prendendo as partículas umas às outras, como acontece no estado sólido, tá certo? Então, existe essa diferenciação entre as partículas que formam a matéria de acordo com o estado físico que ela se encontra. Então, um azeite, um óleo, a gente vai encontrar já na forma líquida. Então, as suas partículas vão estar dessa forma. No estado gasoso, da forma como eu falei, né? Livre, leves e soltas. Algo sólido como uma madeira vai estar dessa forminha aí, ó. As partículas bem unidas, bem fixas umas às outras por conta de uma força que vai estar aí sendo intensificada entre elas que não permite o movimento.
E esses estados físicos, eles passam por mudanças, tá certo? A gente vai ter as três principais, sólido, líquido e gasoso, mas elas passam por etapas que a gente dá nomes, tá? Quando o sólido, ele recebe temperatura, ou seja, calor, ele sai do sólido para o líquido. E aí a gente dá o nome de fusão. Quando esse líquido ele recebe mais calor, bem mais calor, ele sai do líquido e vai para o gasoso, tá? Então, a gente vai ter sólido, líquido e gasoso que vão passando por transformações. A esse nome que a gente dá, a essa mudança do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Quando a gente tem a água na forma gasosa, que ela sai desse aspecto físico e vai para o líquido, porque perdeu o calor, ela vai se chamar de liquefação. Quando o líquido, a água está no líquido e vai para o estado sólido, que ela perdeu mais calor, mais calor, mais calor, ela vai passar por um processo que a gente chama de solidificação. E quando já acontece o processo imediato do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, vamos chamar de sublimação, sendo que tem a questão de que um vai ser quando ocorrer o recebimento de calor e o outro com perca. Do sólido direto para o gasoso é com recebimento de calor e do gasoso para o sólido com perca de calor. E a vaporização, a gente pode classificar ela de três formas, tá? A evaporação, que consiste num processo natural que ocorre de forma lenta. Isso pode acontecer com as roupas quando a gente coloca no varal. A gente coloca, a roupa não vai secar por 5 minutos, né? É de forma lenta, vai demorar, vai ser com o passar do horário, se tiver boa incidência de raios solares sobre a superfície terrestre. Então, tem todos esses fatores assim. Se a gente colocar uma bacia com água fora da nossa casa, a gente pode observar a vaporização da água por meio da evaporação, mas o que ocorre de forma lenta. A ebulição é um processo que ocorre mais rápido, é a vaporização de forma rápida, que nesse processo vai verificar a formação de bolhas, uma fervura da matéria que está sendo ali aquecida, no exemplo aí da água. E a calefação é quando o líquido é colocado em um ambiente muito, mas muito superaquecido, que aí ele é quando a gente coloca, ele já evapora de forma muito rápida. Isso vocês podem perceber quando, por exemplo, coloca a panela sem nada sobre a chama de um fogão, coloca uma gotinha de água, você vai ver que ela vaporiza de forma muito rápida. Então, na vaporização, existem esses três tipos de vaporizações, né? A evaporação, a ebulição e calefação. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham gostado. Bons estudos, foco nas atividades, principalmente os alunos que não estão vindo para a escola, para retirar suas dúvidas, né? Mas que a gente também está disponível para fazer isso, né? Via WhatsApp, pode mandar áudio. E não deixe de fazer a atividade que está intitulada com o nome Casa e Escola, é para fazer as duas. Principalmente quem está, no caso, em casa de maneira total. Então, faça as atividades e caminhe, porque elas vão estar pontuando para vocês. Não deixe para a última hora, porque isso acaba gerando prejuízos, porque se deixa de uma disciplina, acaba deixando de outra também. Então, se cuidem e um forte abraço.